Minha atividade jornalística começou com 13 anos de idade, quando eu escrevi um artigo na revista da comunidade israelita do Paraná. A revista chamava O Macabeu. Eu escrevi um artigo sobre a invasão da redação da revista Der Spiegel pela polícia alemã. Na ocasião, eu defendia a liberdade de imprensa com 13 anos de idade e escrevi um artigo condenando a polícia alemã pela invasão da redação da revista Der Spiegel, que é até hoje a melhor da Alemanha. E além disso, eu dizia que parecia reminiscência da época nazista, quando as redações dos jornais eram visitadas pela polícia nazista. Em seguida, eu fui radialista e fiz um programa chamado Ecos de Israel, na Rádio Estadual do Paraná. Na época chamava Rádio Colégio Estadual do Paraná, com 15 para 16 anos. Eu aproveitei a minha época no programa Ecos de Israel, na Rádio Colégio Estadual do Paraná, que fui eu que criei, junto com o atual psiquiatra Hélio Luiz Mauer, professor da Universidade Federal do Paraná. Então, ele era estudante, eu também era. Nós fazíamos o programa Ecos de Israel, divulgando a cultura e a ciência do Estado de Israel. Lembro daquela época que às vezes não dava tempo de nós prepararmos o script para o programa Ecos de Israel antes de entrarmos no ar, porque nós éramos estudantes, estudávamos a semana toda, tínhamos nossas obrigações, e o programa Ecos de Israel era, acho que aos domingos à noite, na Rádio Colégio Estadual do Paraná. Então houve épocas que eu pegava textos em espanhol e em inglês, e eu entrava ao ar e traduzia de cabeça para o português e dava as notícias de Israel culturais e científicas em português, sendo que meu texto estava ou em inglês ou em espanhol. Foi aí que eu adquiri fluência no espanhol e no inglês, junto com o português, e claramente então serviu o tempo de locutor e programador do programa Ecos de Israel para eu me fundamentar na minha desenvoltura junto de um microfone. Lembro que o responsável pela Rádio Estadual do Paraná era um jornalista e radialista chamado... Bom, não me lembro agora do nome, mas aconteceu um fato muito marcante. Em dado momento, eu noticiei que um piloto da companhia aérea El Al havia batido o recorde de velocidade, fazendo o trajeto de Tel Aviv para o aeroporto de Nova York, num tempo muito mais curto do que todos aqueles registrados até então. E o responsável pela Rádio Colégio Estadual do Paraná me advertiu que eu estava fazendo propaganda sionista na emissora, e me advertiu que se outra vez eu voltasse a incidir na questão, ele tentaria me deletar do ar. Este cara, o nome dele agora eu lembrei, é Noel Samuels. Ele foi pego de cuecas na delegacia de polícia de Curitiba, quando em dado momento ele foi atraído para uma cilada por uma prostituta que assaltou-o e o deixou de cueca no subúrbio de Curitiba, e ele acabou dando na delegacia de cueca, onde foi autuado. Então eu acho que foi meu sabor de vingança, foi ver o cara publicamente noticiado na imprensa curitibana como tendo sido dado o golpe da prostituição
e deixaram ele de cueca e assaltaram, bem merecido, Noel Samwise, não sei se ele está vivo até hoje, mas eu nunca engoli a ameaça de que ele me cortaria do ar o programa Ecos de Israel, por causa de eu ter simplesmente noticiado que o piloto da El Al havia batido recorde no trajeto Tel Aviv-Jerusalém, Tel Aviv-Nova York. Bom, voltando aos tempos presentes, eu, durante muitos anos, escrevi artigos de divulgação científica, principalmente no jornal O Estado do Paraná, também escrevi em outros jornais, e chegou um momento que eu entendi que era minha obrigação me manifestar sobre os problemas mais importantes do país e do mundo. E não foi minha surpresa quando o responsável pelo jornal O Estado do Paraná me advertiu que eu só estava na redação para falar sobre ciência, ou seja, fazer meus artigos de divulgação científica, e que como eu não era diplomado em jornalismo, ele não autorizaria eu falar sobre economia, política e outras coisas que eu queria falar. Então eu procurei a Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho em Curitiba e consegui o registro de jornalista. Na Justiça eu consegui, com a Vara do Trabalho de Mafra em Santa Catarina, a carteira de jornalista da Federação Nacional de Jornalistas, e na sequência o registro definitivo de jornalista me foi outorgado pelo DRT do Paraná. O Ministério do Trabalho me reconheceu como um cientista, como um jornalista em definitivo, com registro definitivo. Meu registro é de número 7014 do DRT do Paraná. Entretanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina andou tentando dizer que eu não era jornalista, o que está errado, haja visto que eu tenho registro definitivo na minha carteira de trabalho. Mas isso é um fato posterior. Acabou?